Vamos lá, eu sou Gabriel Amaral e hoje é terça-feira, dia 8 de abril de 2025 e olha, os bastidores do Fluminense estão fervendo, né? Isso porque, não sei se você tá ligado, mas ontem à noite saiu uma notícia no jornal O Globo do Diogo Dantas, que vem dando muitas notícias com um teor, vocês sabem que sobre SAF eu falo aqui 100% livremente, com um teor muito pró-gestão. E agora deu uma notícia aí relacionada a Maracanã, muito Vasco. E tomou uma nota oficial do Fluminense. Vamos entender isso daqui, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, tem notícias sobre o Super Mundial também. Vamos começar, inclusive, por esse assunto. Um jornalista mexicano chamado Germán García Grova diz aqui o seguinte: FIFA permite que os clubes participantes do Mundial de Clubes registrem novos jogadores somente para essa competição. Na placa 4 poderão ver alternativas regulamentares. River e Boca vão aproveitar essa opção, que os jogadores gostariam para romper o mercado. Falei mexicano, esse aqui é argentino, tá? E aí aqui diz assim, sim, os clubes podem inscrever jogadores unicamente para o Mundial de Clubes, seja firmando na janela excepcional, né? Contratando na janela excepcional, que é entre 1º e dia 10 de junho, renovando por um mês jogadores que acabam o contrato, usando a janela de reemplazo, que seria de retorno, né? Janela de retorno. E aí, cara, já começou a surgir perfis de Twitter que divulgam muitas notícias a FIFA confirmou que os clubes vão poder contratar jogadores somente para o Mundial de Clubes. E aí isso já me chamou a atenção de cara, porque não foi isso. Porque quando você vê aqui, diz que os clubes vão, aqui tem outras imagens e tal, que falam ali de possíveis contratações dos clubes argentinos e tal. E diz assim, o que a FIFA vai permitir? Firmar novos contratos, né, na janela excepcional. Isso aí, ok. Firmar contratos ali. Renovar por um mês jogadores que acabam o contrato. E aí quem matou a charada, deixa eu até voltar aqui, foi o Pedro Depp, que tem um canal lá do Botafogo, né, chamado Setor Visitante. Que ele coloca aqui o regulamento da FIFA, né, tá em inglês, mas eu vou ler aqui o trecho aqui embaixo. Qualquer jogador incluído ou adicionado à lista final deve estar devidamente registrado por seu clube, de acordo com o RSTP, bem como os regulamentos da associação membro, no caso nossa CBF, a qual seu clube é filiado. Ou seja, tem que estar registrado por pelo menos 3 meses na CBF. Qual que é a conta, tá? É o seguinte, vamos ter oportunidade... não, cadê? Aqui, ó. A CBF, ela tem um registro, o mínimo que ela pode registrar é de 3 meses o contrato. Houve uma exceção relacionada a isso ali na época da pandemia, porque o Campeonato Brasileiro ia acabar em fevereiro e aí os clubes não se renovassem por 3 meses, já ia consumir o estadual e tal. Então a CBF fez ali uma adaptação especificamente por conta da pandemia, que era uma coisa maluca e que necessitava medidas desesperadas e anormais. A questão é que o que a FIFA está dizendo é o seguinte: vai ter uma janela que vai permitir contratação no mundo todo. Está liberado para os times do Super Mundial. Vai ser permitido aos clubes do Super Mundial ali uma renovação por um mês. Qual que é o interesse disso? Clubes europeus têm jogadores com contratos terminando no dia 30 de junho. E o Mundial começa em junho e termina em julho. Então é simplesmente para os clubes europeus poderem renovar os contratos. Sei lá, o Salah tá acabando... O Liverpool não tá, eu nem sei o contrato do Salah, né? Mas enfim, o Vinícius Júnior do Real Madrid tá acabando o contrato dele 30 de junho desse ano. Então, para ele não começar o Mundial com o Vinícius Júnior e terminar sem a confusão, a FIFA permitiu que se estendesse por um mês. E aí o contrato dele seria até o final de julho, e aí beleza, ele pode jogar o Mundial todo, etc. É basicamente isso, tá? Eu criei uma situação hipotética. Sobre contratações ou renovações, a situação é que tem que ser respeitada também a da associação local. E a regra da CBF é que nenhum contrato profissional de futebol pode ter uma duração menor que 3 meses. Então, ou a CBF vai chegar e vai falar, gente, vou mudar minha regra toda aqui, porque ainda teria uma questão de transferência, número de clubes que um jogador pode jogar num determinado ano, tem regra para isso também. Ou a CBF faz uma mudança toda, ou então essa mudança é simplesmente para que os times contratem jogadores antes do Super Mundial com um contrato de longo prazo, ou também para que times peguem emprestado jogadores, renovem um contrato
com os jogadores. Empréstimos, etc. A princípio aqui vai ter que durar pelo menos 3 meses. A não ser que a CBF mude tudo por causa de 4 clubes jogando. Acho muito difícil. Esse é o cenário que me parece inicialmente. E aí ainda fico aqui com o Pedro Depp numa fala que é o seguinte, né? Essa história tá igual aqueles 50 milhões de euros, né? Que todos os times iriam ganhar só para participar do Mundial. Para o jogador entrar em campo, ele tem que estar inscrito na sua federação local. E a CBF não permite contratos de menos de 3 meses. A FIFA confirmou. Cadê a confirmação? E isso seria uma aberração se fosse permitido. Tal. Ele fala ali da questão do melhor time do mundo. Sobre esses 50 milhões de euros, é importante lembrar o que era isso. O jornal A Bola, de Portugal, teve a notícia dos valores que a FIFA pretendia pagar no geral da premiação e ela simplesmente dividiu o valor todo pela quantidade de clubes que teriam no Mundial. E é isso, 50 milhões de euros. Óbvio, foi um valor muito alto ainda, mas não foi nessa pegada, ainda teria premiação por clubes, etc. Né? Enfim, então essa é a situação das contratações. Então quem está falando de Richarlison de volta no Fluminense por um mês, contratações mirabolantes para apenas um mês para jogar o Super Mundial, calma lá que pelo menos a princípio não é bem assim que a banda vai tocar não, beleza? Deixa eu falar com vocês da Golcase, tá? Eu tenho algumas capinhas aqui, ó, capinha da camisa do Fábio, tá? Essa camisa é espetacular que você pode personalizar com o seu nome. Tem capinha, ó, do Fluminense. Tem capinha do Fluminense também. Aqui, ó. Essa aqui também é maneiríssima, né? Ó, tem um monte de modelos aqui. Tem capinha, ó, essa que eu usei bastante, hein? E, ó, eu usei bastante e ela ainda tá como nova também. Capinhas de qualidade lá na Golcase, tá? Dá pra você personalizar aí, ó, com o teu nome e o nome do teu filho, né? O foco tá travado, né? Tem capinha, ó, de título. Essa aqui eu também usei muito. Nossa, usei muito essa capinha. Fluminense vai jogar. Tem capinha pra cacete lá na Golcase. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você pode ir lá. Tem garrafa térmica também, que não tem nenhuma aqui agora pra eu te mostrar. Tem garrafa térmica, tem produtos oficiais licenciados do Fluminense e de várias coisas, tá? De outros times pra você presentear a galera. Tem de filme, tem de série, desenho, personalizado. Teu presente do Dia das Mães tá lá na Golcase e você nem sabia ainda, tá? Link tá aqui embaixo na descrição. Usa o cupom JORNADA que te dá desconto. E sobre as capinhas, se você comprar se você comprar 2, uma sai de graça. Então, aproveita. Vamos lá, cara, a gente fala agora sobre a questão do Maracanã. O Diogo Dantas, como eu falei, deu uma notícia falando que detalhes do... Esse aqui é um resumo da notícia dele, tá? Que o Vasco assinou um acordo com o Flamengo e o Fluminense para fazer parte da gestão do Maracanã. Era essa a notícia inicial. O clube poderá envelopar o estádio, iluminar com suas cores, porque eu não sei como que é iluminar com as cores do Vasco, porque não existe luz negra, né? Então é basicamente iluminar de luz branca ali no Maracanã. Nunca vi em ações do Maracanã luz negra ali no teto do estádio. E operar ingressos. Negociação comercial passa por taxa igual ao Estado, exploração de bares e outras receitas. Beleza, o Vasco teria ali como sublocar o Maracanã, né? No total, o Vasco estima 19 jogos dentro do acordo e prevê usar em jogos da Sul-Americana. Show de bola. E aí, cara, começou uma questão. Ontem o CEO do Vasco deu uma entrevista falando que até então tudo ok. O Fluminense vai alugar o Vasco pro Maracanã pro Vasco, o Vasco precisa. Acho que dentro de um acordo firmado com antecedência, eu nunca vi problema em relação ao Vasco jogar no Maracanã. Meu maior problema era o Vasco chegar com aquela confusão de justiça e etc. E que agora tá mais do que provado que sempre foi algo para causar simplesmente rebuliço, tanto que o Vasco entrou na justiça, teve a decisão para jogar em São Januário contra o Flamengo agora na justiça e preferiu ir jogar no Maracanã. Ou seja, era uma questão simplesmente de narrativa, né? Como a gente já sabe como é que funciona. Mas o CEO do Vasco deu uma entrevista que eu achei ótima, cara. Num ponto eu achei ótima, que ele diz que Fluminense e Vasco, os 2 jogos vão ser no Maracanã, no modo do Carioca, que é sul pro Fluminense, norte pro Vasco, e o meio de campo, torcida mista. Show, cara. Eu tenho certeza que você aí, que costuma frequentar o Maracanã no Fla-Flu, em jogos do Brasileirão, e que vai com tua namorada, que é flamenguista, com teu amigo, etc., e você gosta, você também tem um amigo vascaíno, você também tem uma namorada vascaína, mas eu recomendo que seja outra pessoa que tem uma namorada vascaína, e não que a mesma pessoa tenha uma namorada vascaína e flamenguista, né? Mas vamos lá. Que gostaria de ir também nesses jogos do Brasileirão. E a grande confusão sempre foi o tal do setor norte, o setor sul. Explicação bem rápida do que é esse tal do setor norte, tá? Em 1950, 51,
teve um jogo que se decidiria quem ficaria com um lado do Maracanã. O Flamengo ficou com o lado norte para sempre. E o Vasco ganhou do Fluminense e ficou com o lado sul. Então o Fluminense ficava com sua torcida na sul contra Flamengo e Botafogo, mas contra o Vasco migrava para norte. Quando teve o contrato em 2013, da licitação, do consórcio ainda do Maracanã, assinando um contrato com o Fluminense incluiu um contrato que ele sempre ficaria na sul. Porque ele poderia personificar os trabalhos por lá, o lado sul teria uma identificação mais do Fluminense, etc. Aqueles pontos. E foi feito esse contrato. Na época, o Vasco não participou desse contrato da gestão do Maracanã. O Fluminense fez e está em contrato que o Fluminense fica com o setor sul sempre. Então tem uma briga ou histórica versus o contrato. No história versus o contrato, né, em todos eles venceu o contrato. Até agora o Vasco não teve setor sul para ele, até agora desde 2013. E vai continuar assim. O Fluminense vai ficar com o setor sul, o Vasco vai ficar com o setor norte nos 2 jogos do Brasileirão, só que no mando do Vasco a operação do jogo é do Vasco, no mando do Fluminense a operação do jogo é do Fluminense, igualzinha com o Fla-Flu. Isso foi dito pelo CEO do Vasco. Acho isso essencial, acho isso ótimo. O negócio de ficar jogando em Amazonas, Brasília, Engenhão e etc. Era ruim para os 2 clubes. Que alguém precisaria aceitar ceder o setor sul e não era quem tinha um contrato, né? Só que veio mais coisa nas matérias. Ó, essa daqui é de ontem à noite, que diz que é a que ele fez um resumo lá, que diz que o acordo foi visto no Vasco como vantajoso e o Flamengo, que detém 65% da concessão atual do Maracanã, enxerga a entrada do clube rival como positiva, confirma o acordo, que o clássico entre Flamengo e Vasco já vai ser lá no Maracanã. Agora, saiu outra matéria hoje, e que aí gerou nota oficial do Fluminense, que diz que Flamengo e Vasco podem rever divisão do Maracanã com o Fluminense. Acordo passa por reforma em São Januário e obra do gasômetro. Clubes negociam para que estádio gere mais receita e vire opção definitiva na ausência de outros palcos. Me parece uma visão já retrógrada de que o Fluminense é um interveniente, não tem a participação. Não, o contrato tá lá, é Fluminense e Flamengo, o contrato tá lá. Qual que é a diferença do contrato? Que o Flamengo tem 65%, o Fluminense 35%. Basicamente o Flamengo usa o Maracanãzinho. O Flamengo usa lá o vôlei deles, acho que usa quase sempre, mas alguns jogos são no Tijuca, e o Flamengo usa o Maracanãzinho o tempo inteiro pro basquete. Isso já por si só já é uma diferença, né, na administração. E o Flamengo usa o Maracanã por alguns detalhes a mais do que o Fluminense. Tem algumas vantagens, ele tem o tal do restaurante do Flamengo que cortou a área de imprensa e etc. Não tem a ver com o Fluminense ser inquilino do Vasco, nem nada disso. A pessoa que fala isso está desatualizado. E aí diz aqui a matéria o seguinte, que o Flamengo e Vasco já conversam para formatar um novo modelo de exploração do Maracanã com a presença dos clubes na divisão de receitas e despesas de maneira diferente do que está determinado no edital do governo, que previu 65 Fluminense, 65 Flamengo, 35 Fluminense. E aí eu fico na dúvida assim, o edital acabou de sair, já vai mudar o edital? Como é que muda? Né? Tudo bem que a gente sabe que o Flamengo faz o que quer no Rio de Janeiro, mas em função do alto valor do custo do estádio, que todo mundo já sabia, o edital ficou aí 200 anos. O Flamengo está aberto a rediscutir a divisão, que na prática poderia deixá-lo com 40%, junto com o Vasco e o Fluminense com 20% restantes. Ou seja, o Fluminense vai levantar a mão para achar de boa assinar um papel que ele perde, 15% de participação no Maracanã. Já que hoje o Tricolor tem operação com prejuízo em vários jogos. Quais jogos? Agora eu fiquei curioso, tá? Eu queria que o Diogo Dantas está afirmando isso numa matéria, né? Ele não está dizendo que uma fonte passou para ele, ele está falando que tem vários jogos. Quais jogos o Fluminense teve prejuízo no Maracanã, Diogo Dantas? Eu queria muito saber, eu não conheço o Diogo Dantas, mas eu queria muito saber, eu não tenho contato dele, eu ia perguntar. Porque assim, o Fluminense, em boa parte do Campeonato Carioca, não mandou jogos no Maracanã, porque o Maracanã estava fechado no início do ano, e beleza, e aí esses jogos são deficitários mesmo. De fato, o Fluminense jogar o Carioca todo no Maracanã tem prejuízo. Dito isso, a gente tira os jogos que não foram lá no Carioca, a gente vai ter as finais do Carioca, 2 clássicos com estádio muito cheio, né, praticamente lotado. A gente tem o Fluminense Volta Redonda com um ótimo público no Maracanã, no jogo de ida. E a gente aí vai ter, de fato, Bangu e Boa Vista jogos com prejuízo. Esse aí a gente teve prejuízo mesmo no Carioca, foram 2. A gente volta pro ano passado, se a gente voltar para Fluminense Cuiabá, Fluminense Criciúma, jogos de estádio cheio. Se for voltando aqui para Fluminense Atlético Paranaense, Fluminense e Grêmio, Fluminense Atlético Mineiro na Libertadores também, a gente também tá falando de estádio cheio. E aí? Quais jogos são esses prejuízos? É moleza, assim, hoje em dia, fica falando as coisas com base em nada, tipo, e dane-se, escreve uma matéria, enfim. Desta forma, os 2 clubes de maior torcida sustentariam melhor o Maracanã no médio prazo. Gente, isso aqui foi escrito pelo Vasco, pô.
basicamente, sei lá, alguém do Vasco mandou, deu Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não faz o menor sentido, não tem a menor lógica de realidade. Parece que é uma nota oficial do Vasco isso aqui, pô. Depois a gente vai ler a nota oficial do Fluminense, vocês vão ver como é que é escrita igualzinha, só que pelo lado do Fluminense. Só que o jornalista não é pra escrever nota oficial de clube. Esse novo modelo tem a ver com a falta de perspectiva de estádio Flamengo e Vasco no horizonte. Ou seja, Flamengo e Vasco estão ficando sem estádio. O Brunel, com a troca de diretoria, deixou claro que a obra do Graçamento só vai começar a partir de 2027 e tal, aí a nota oficial do Flamengo. A direção se deu conta de que não poderá bancar o Fluminense no consórcio. Gente! Eu até acredito que isso aqui seja a direção do Flamengo falando mesmo. Mas que bancar? Nós assinou um contrato os dois juntos? É assim... E aí eu vou falar aqui numa boa, tá? Já percebam as matérias que já saíram pelo mesmo jornalista sobre o Fluminense. E a conduta foi igual, tá? É nota oficial da gestão do clube. Pelo edital da concessão, que já prevê a divisão atual, Flamengo e Fluminense teriam que se entender para incorporar o Vasco no consórcio de maneira não oficial. Ou seja, além de tudo, teriam que fazer um puxadinho no contrato. E a sensação de quem trabalha no estádio de que todos poderão se beneficiar se estiverem juntos. Claro, né? Os funcionários do Flamengo e do Vasco. O Vasco também viu oportunidade de olho em longo prazo. São Januário vai ser reformado, apto para Xuxa. Bem, o Fluminense soltou uma nota, tá? Sobre isso. Vou botar a nota do Fluminense aí na tela. Tá aí, ó. São inverídicas e de todo infundadas as informações publicadas pelo colunista Diogo Dantas do jornal O Globo, na manhã dessa terça-feira, sobre conversas para a redivisão de direito de concessão no Maracanã. Tais conversas nunca existiram entre os clubes citados na nota e tal ideia não tem qualquer fundamento. Os interesses dos clubes, tanto do Fluminense quanto do Flamengo, estão protegidos por cláusulas específicas, portanto, sequer haveria fundamento para tais conversas, ainda assim cabe esclarecer. O que eu falei, tá no contrato. Agora vamos lá, tá? São 5 pontos aqui. Primeiro, o modelo de divisão de receita e despesas do Maracanã não está previsto no edital do governo do estado. Temos sido um acordo firmado entre Flamengo e Fluminense. No edital, o que está lá é o seguinte: uma empresa cujo dono é Flamengo e Fluminense e que é dona, entre aspas, da concessão do Maracanã. A divisão de receitas está num acordo dos dois clubes só, não está no edital. Esse acordo prevê que qualquer terceiro que tenha interesse em ser sócio dos clubes do Maracanã precisa da autorização de Flamengo e Fluminense. Isso aí está na matéria. O acordo também prevê que qualquer terceiro, no caso o Vasco, né, tenha, no máximo, metade da participação do Fluminense. Isso aqui a gente não sabia, que está no acordo. Que se o Vasco quiser entrar, vai ter no máximo metade da participação do Fluminense. Nesse momento, considerando que o Fluminense teria 35, o Flamengo 65, seria como o Vasco entrar para ter 15%, né? Pegando 14%, pegando 7 do Fluminense, mais 8 do Flamengo, talvez, né? Nessa pegada aí. Alguma coisa nesse cálculo aí para ficar com metade. O ponto 4. O Fluminense não tem prejuízo decorrente de participação como acionista no Maracanã. É isso aí, gente. Não existe isso aí. Um jornalista escreveu isso. Gente. O acordo, e o ponto 5, o acordo assinado ontem apenas estabelece que os jogos entre clubes, Flamengo, Fluminense e Vasco, serão disputados no Maracanã com divisão 50-50 de torcida e que será respeitado o lado sul da torcida do Fluminense. O Vasco poderá pleitear também outros 4 jogos por ano entre 2025 e 2026. E aí eu acho ok também. Acho que o Vasco tem que jogar no Maracanã. Acho que o Vasco tem que participar ali também. Não dá pra ser a moda boa igual era antigamente, tudo com decisão de juiz, basicamente ficando à sorte. Se o juiz é flamenguista ou tricolor, o juiz negava o pedido do Vasco. Se o juiz é vascaíno, aceitava o pedido do Vasco, virava uma loucura. Agora, eu vou trazer isso aqui também pro assunto da SAF do Fluminense. Ué, Gabriel, vai relacionar isso com SAF? Tudo é SAF agora? Não, é porque basta vocês verem, aqui no meu canal mesmo tem, tá? Eu abordando isso, e lá no Jornal o Globo também, as matérias do Diogo Dantas sobre a SAF do Fluminense. O Diogo Dantas estava... A mesma conduta que ele teve agora com o Flamengo, se você está dizendo aí que ele está publicando nota oficial do Flamengo, que só conversou com a diretoria do Vasco, que está publicando só os interesses da diretoria de Vasco e de Flamengo, isso aconteceu na SAF do Fluminense também. Isso foi bem lógico, tá? Basta você ver o teor das matérias que saíram sobre SAF. O Fluminense já tem aqui um acordo para poder vir proposta, etc. Só que o que aconteceu aqui, rompeu. O fato é esse, tá? Tamo junto, até a próxima, valeu.